Bom dia, juntos aqui mais uma vez no Thanks God Every Day, mais um dia nessa semana, uma alegria tão grande, é uma alegria tão grande para mim, espero que para você também, porque conectar logo cedo as coisas do alto, né? Segunda, sexta-feira, juntos aqui, você me dá esse apoio, essa força, e eu sempre estou aqui com você porque você está aqui, né? Então vamos lá na palavra, Mateus 6, 5. E quando tu orares, vou pegar meu óculos hoje. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta. É lindo isso, né? Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É lindo encontrar com Deus no secreto. Bom dia. Mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso pai sabe que tendes necessidade antes de lhe pedirem. É muito lindo o amor de Deus, né? É muito lindo acreditar no coração que a gente tem um Deus tão poderoso, que nos ama tanto, que quer comigo e com você relacionamento. É muito lindo isso, né? O que Ele quer de mim? Ele quer se relacionar comigo. O que Ele quer de você? A mesma coisa, relacionamento, né? E o que nos afasta muito de Deus, né? Bom dia, amiga. Tô lindo, né? A gente junto aqui. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que nos afasta dessa intimidade? Por que Deus sendo tão bom, Deus sendo Deus, por que a gente às vezes tem dificuldade, né, de estar na presença, de escutar Deus, de ter intimidade? O que nós estamos falando essa semana é intimidade. O que nos tira essa intimidade, né? O que nos tira muitas vezes é o barulho do nosso ego, né? O que é o ego? O ego é a nossa máscara social, né? É as máscaras que nós usamos para conviver em sociedade, para ser aceito pela sociedade, para ser até admirado pela sociedade. Essas máscaras que nós usamos, faz barulho demais dentro de nós, porque nós ficamos pensando, né? O que fazer para ser mais agradado, como agir, como responder, como me comportar, isso tudo, essa conversa toda, ela fica dentro de nós. E nós ficamos tentando agradar as pessoas, e no tentar agradar as pessoas é tanto barulho que nós fugimos então da intimidade. Aí a gente fala, mas Deus não fala comigo, né? A gente ouve muito isso, né? Não, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir Deus, Deus não fala comigo. Eu acho bonito os profetas, né? As pessoas que Deus fala. Na verdade, Deus não é mais Deus na vida de um profeta do que na minha vida e na sua vida. Deus não é mais Deus nem na minha vida nem na sua. Na verdade, Deus é Deus, né? E a dificuldade que Ele tem para falar comigo, com você ou com qualquer líder é a mesma dificuldade, nenhuma. Deus abre a boca e fala, Deus encosta e fala, né? Então onde é que está a dificuldade, né? A dificuldade está em nós, está nesse barulho interno, né? Então falando essa semana sobre intimidade, né? Nós vamos descobrir alguns drives, né? Alguns segredos, alguns códigos, né? Pra gente colocar na nossa vida para conseguir isso, né? Que eu acredito que seja a maior bênção da vida, seja conseguir ter essa intimidade, né? É ter acesso a essa intimidade com Deus. Essa é a maior bênção da vida, porque a partir disso nós acessamos todo o resto, toda a vida plena, né? A vida em abundância que Deus trouxe para mim e para você. E você sabe qual é a base da intimidade? Qual é a base? Se tivesse uma palavra para falar assim, isso aqui é a base. Sem isso não tem intimidade. Qual seria a base de tudo, né? A base, só basta a gente pensar, né? O que faz você ter intimidade com uma pessoa? Que pode ser o esposo, pode ser um cônjuge, namorado, pode ser pai, mãe. O que faz a gente ter intimidade com qualquer pessoa? A base de tudo é conhecer.
Se você não me conhece, você nunca chegaria na minha casa com intimidade, você não poderia abrir a geladeira da minha casa. Pensa, você não me conhece, você entrou, bateu na porta, entrou e abriu a geladeira da minha casa, seria bastante estranho, né? Então a base de intimidade é o conhecimento. Se eu não conheço, não tem como eu ir para esse outro nível, que é o nível de intimidade. Então o que nós precisamos, na verdade, para ter intimidade com Deus é conhecer a Deus. E como é que a gente conhece a Deus, né? Então você pode falar, não, André, mas acho que eu já conheço a Deus, né? Tanto tempo, eu nasci numa família, né, que sempre falaram de Deus, né? Então eu conheço a Deus. E muitas vezes a gente pensa que conhece, mas não conhece. Jó, depois de tudo que aconteceu com Jó, é interessante que fala aqui quem era Jó, né? Jó, na verdade, era um homem da igreja, né? Era um homem que fazia parte ali, né, da religião da época, né? Então Jó não era uma pessoa afastada da religião, muito pelo contrário, fala que ele era um homem religioso, era um homem de dentro das práticas da época, né? E Jó no finalzinho mesmo, tipo assim, final da história inteira, tem uma frase que eu gosto muito de Jó que fala assim: eu tinha ouvido falar de ti, eu te conhecia de ouvir falar de ti, mas agora eu te conheço, agora eu te vi, né? Eu te conheço. Então, na verdade, até sendo uma pessoa que foi criada no meio espiritual ou religioso, como você queira chamar, você corre o risco, eu também corro o risco, de viver uma vida inteira e não conhecer a Deus. Que triste seria uma coisa dessa, né? Da gente viver uma vida inteira, ter práticas religiosas, estar dentro das congregações e não conhecer a Deus. Que coisa triste que seria essa, né? E como é que a gente conhece a Deus? Deus se fez conhecer. E como é que ele se fez conhecer? Na verdade, assim, se nós pegarmos uma Bíblia, né, de acordo com o nível que você tem de conhecimento de Deus. Se você ler a primeira palavra da Bíblia, você pode conhecer a Deus. Se você ler a última, você também pode conhecer a Deus. Na verdade, Deus se revelou aqui, tá tudo aqui. Mas muitas vezes fica difícil pra gente, dentro da nossa humanidade, dentro da nossa limitação, fica difícil pra gente conhecer a Deus assim, na palavra inteira. Então tem uma chave para conhecer a Deus. Deus se revelou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então como que o jeito mais fácil de qualquer ser humano mortal, sem grandes conhecimentos nessa área, como eu e você, como é que qualquer um de nós pode conhecer a Deus? Pegando primeiro de tudo, como Deus se revelou. E como que Deus se revelou? Descendo à terra numa pessoa. Então Deus, que existe desde sempre, é o alfa e o ômega, o início e o fim, que existe antes de tudo, o eu sou, todo poderoso, ele veio numa carne humana para justamente facilitar. Foi para isso que Jesus veio, para facilitar a gente enxergar, né? E ele fala na palavra, né, que tem uma hora que os apóstolos pedem, né, mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. A gente quer conhecer Deus, né? E aí ele fala, como assim, eu já te falei, quem me viu, viu o Pai, né? Então, na verdade, Jesus veio para se mostrar de uma forma mais fácil da gente, nós seres humanos mortais, né, olhar e enxergar e entender quem é Deus. Então, através de Jesus, o Pai se revela. Então, se a gente pegar só essa partezinha, já é mais que suficiente. Jó não teve essa oportunidade, né? Então Jó levou uma vida inteira porque ele não teve oportunidade. Naquele tempo, Jesus não tinha vindo, em Moisés, Jesus não tinha vindo, né? Então toda a história da salvação, todo mundo que você admira, pensa assim, presta atenção, isso é um código poderoso. Eu sou mais afortunado, abençoado do que Davi, do que Salomão, do que Moisés, do que Gedeão, do que Josué. Quem você quiser, Arão, quem você quiser. Nós somos, eu e você, nós somos muito mais afortunados do que qualquer pessoa bíblica. Por quê? Porque eles não tiveram a revelação de Jesus, eles não viram Jesus, eles não tinham a história de Jesus, Jesus não tinha vindo ainda. Nós viemos em outra dispensação, ou seja, em um outro tempo, onde o Verbo já se fez carne e habitou entre nós. Então eu e você, nós estamos na história depois que Jesus veio. É muito mais fácil conhecer a Deus a partir da figura, da pessoa de Jesus Cristo. Então ele veio na terra, habitou entre nós e mostrou. E o mais impressionante de tudo, ficou registrado.
Você quer saber o que Jesus aprontou por aqui? Jesus tocou o terror na terra, né? Jesus fez coisas inacreditáveis. Tá registrado em 4 versões diferentes, que são 4 histórias parecidas, mas versões diferentes, que são 4 homens diferentes. Mateus, Marcos, João ou Lucas. Você pega um desses e lê inteiro, né? Eu já fiz isso, sabia? Eu já conhecia as histórias, com certeza você já conhece, né? Todas as histórias aí, você conhece a história da samaritana, do vinho, da água transformada em vinho, da ressurreição de Lázaro, de Marta e Maria. Com certeza, assim, eu como você, nós já conhecemos bastante as palavras, né? As histórias, as parábolas, quantas parábolas. Mas um dia eu fiz uma experiência. Eu falei, Deus, eu vou ler os 4 evangelhos, mas eu quero ler que o Senhor me dê revelação. Eu já conheço a história, mas o Senhor pode me dar uma revelação tão grande que eu posso compreender e eu posso te ver e eu posso te conhecer através da leitura dos evangelhos. E eu fiz isso. Pode começar por um aí que você acha que tiver mais simpatia, né? Eu gosto muito de Mateus, mas João, ele é do amor, né? Então é diferente. Enfim, eu gosto de todos, mas você escolhe um evangelho, um evangelista e lê o evangelho do início ao final para você acessar quem é Jesus. E você vai ver umas coisas muito doidas, muito doidas, né? Olha só, a gente descobre ali como Jesus agia, né? Você sabe como é que Jesus agia quando encontrava leprosos? Leprosos viviam separados, eram pessoas tão sujas que ficavam separados. E como é que Jesus, quando encontrava com um leproso, como é que Jesus agia? Né? A gente descobre lá, né? Quando Jesus estava na frente de pessoas ricas, né? E pessoas ricas mesmo, assim, que eram tipo da sociedade, o topo da sociedade, né? Como o caso de Zaqueu e tantos outros casos, como é que Jesus agia diante dos ricos, né? E quando Jesus estava de frente dos ladrões, como cobradores de impostos, que na época era tido assim como roubava o povo, né? Então eram ladrões, né? E quando Jesus estava de frente de traidores, né? Judas, por exemplo, foi o maior, né? Assim, um ícone da traição, né? E quando Jesus recebe Judas ali no minuto que ele vai ser entregue, como é que Jesus agia, né? Você vai descobrir lá que ele chamava de amigo, né? E recebeu o beijo de Judas, né? Como é que Jesus tratava as mulheres? Porque as mulheres não tinham, nem era contada, né? Mulher tinha tão pouco valor que não era nem contada. Então era tipo uma escória da sociedade, as mulheres. E como é que Jesus se relacionava com as mulheres, né? E com as prostitutas, e com as adúlteras, né? Quando tinha uma mulher assim que os homens já não queriam nem encostar porque podia pegar mal se tivesse junto. Como é que Jesus agia com essas mulheres? Como é que foi com a mulher adúltera, né? Aí a gente traz para hoje, né? A gente faz umas perguntas assim meio cabulosas, né? E se Jesus estivesse aqui hoje, e se ele encontrasse um casal de homossexual, um casal que vive junto, casado, né? 2 homens ou 2 mulheres, será como é que Jesus ia tratar esse pessoal, né? Vocês conseguem imaginar como é que Jesus trataria a comunidade LGBT e outras, né? Tem várias variações, né? E que se Jesus encontrasse o pessoal do MST, que todo mundo fala tão mal, né? O movimento sem terra, né? Se Jesus chegasse no acampamento MST, será como é que Jesus ia agir? Será que a gente tem condição de entender? E se ele encontrasse os eleitores de Lula, que agora o point agora é Lula, Bolsonaro, confusão, quem ama um odeia o outro e todo mundo fica julgando e comentando e falando que essa turma não presta, essa turma não presta. E se Jesus encontrasse com os eleitores de Bolsonaro e se encontrasse com os apaixonados por Lula, será como é que Jesus ia tratar, né? Ontem eu vi um post de uma pessoa que até já foi minha cliente, eu fiquei muito chocada com o post que eu vi dela. Gente, não é uma pessoa desconhecida não, tá? Uma pessoa que existe aqui de Goiânia, e aí tava falando o seguinte: só os católicos serão salvos. E eu falei, será o que Jesus pensa, né? Não queria ver um negócio desse, será o que Jesus pensa, né? Ou então se alguém disser também que só os evangélicos serão salvos, o que será que Jesus pensa quando ele olha isso, né? Será como é que ele trataria os espíritas, né? Então são perguntas interessantes, né, pra gente pensar e na verdade incomoda muito, sabe? Esse tipo de pergunta incomoda muito porque nós temos tanta facilidade para julgar as pessoas, né? Outro dia caiu um jovem porque estava traindo a esposa, uma traição, um amante, não sei o que e tal, um menino tão novo, né? E caiu. E tantas pessoas falaram tantas coisas, né? A gente ouviu coisas terríveis naqueles dias. E será que Jesus se encontrasse com aquele rapaz que estava lhe traindo a esposa?
será o que Jesus faria, né? E quando soubesse que ele tinha caído, né? Qual seria a opinião de Jesus, né? Se ele chegasse naquele momento ali e visse os jornais, as notícias, igual nós vimos, né? Tanta notícia falando tantas coisas daquele rapaz, será que Jesus ia falar? Então, na verdade, isso tudo, essas perguntas todas, se a gente entender quem é Jesus, se a gente entender no Evangelho de verdade, se a gente tiver revelação de quem é Jesus, nós vamos de verdade conhecer. E se nós conhecemos, nós temos amor. Sabe por que isso é tão importante? Não é para não julgar o outro, não. Pega essa, que essa é pesada. Eu tô perguntando tudo isso para vocês, não é pra gente parar de julgar, não. É porque quando a gente julga o outro, a gente julga a gente. E aí a gente acha que a gente não é digno de entrar na presença do Rei. Então, se eu julgo o tempo todo as pessoas, eu tô o tempo todo achando que as pessoas não são dignas, não estão certas, não, Jesus não, entendeu? Eu vou julgando o outro, vou julgando o outro, vou julgando o outro. Quando chega a minha vez de entrar no trono, na presença de Deus, de pedir a Deus ou de conversar com Deus, no momento da minha intimidade com Deus, eu lembro do meu pecado. Aí vem a autoacusação. Porque a gente faz isso muito sem sentir. Julga o outro e julga a gente, julga o outro e julga a gente, julga o outro e julga a gente. Jesus não tá nem aí para nada disso, mas nós estamos o tempo todo julga o outro e julga a gente. E isso nos afasta de ter a intimidade que nós precisamos e que Deus tem saudade de mim, de você, né? Então, na verdade, Jesus, diante de você, diante de mim e de qualquer tipo de comunidade, que seja religiosa, que seja separação sexual, seja de qualquer tipo de coisa, Jesus age hoje da mesma maneira que ele agiu daquele tempo na frente, por exemplo, da prostituta. Se eles não te julgam, eu também não te julgo. Né? Então, na verdade, é o amor, é a pessoa do amor. Quando eu acredito nisso, eu encosto nele com confiança. E aí vem, então, a intimidade. Então, a intimidade, ela vem nada mais, nada menos do conhecer a Deus. E nós estamos precisando dar uma olhadinha para dentro e rever a forma como nós pensamos que nós conhecemos a Deus. Então essa é uma tarefa interessante para a gente fazer, é rever como que nós estamos conhecendo a Deus. E nós vamos ver que tudo isso, quando eu julgo todas essas classes, né, que eu citei aqui, que eu citei fazendo perguntas, mas com muito respeito, né, que são todos iguais a gente, né? A gente não muda em nada, a gente não muda porque tem cor diferente, a gente não muda porque tem religião diferente. Na verdade, Deus olha pra gente da mesma forma, né? E aí, quando a gente vê isso, são só máscaras sociais. Então, por que eu preciso criticar? Eu preciso diminuir alguém. Tudo são máscaras. É o ego dizendo que eu preciso mostrar para o mundo que eu sou melhor do que alguém. Essas são as nossas máscaras sociais, que nos afastam demais, totalmente, da presença e do amor de Deus. Nos afasta da intimidade com Deus. Deus quer rever essas questões comigo e com você. Deus quer costurar essa relação. Deus quer se mostrar de verdade. Jesus quer encontrar comigo e com você. Mas como ele mesmo disse na história lá com a samaritana, né? Ele não quer que seja adorado nem aqui nem ali. Ele não quer que seja nessa religião ou naquela outra. Ele não quer que seja desse jeito e nem de outro jeito. Assim como também ele insistiu com Nicodemos, em espírito e em verdade. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é aprender a me conhecer para me adorar em espírito e em verdade. Essa é a tarefa para hoje. Foi muito bom falar com você, muito bom conversar um pouquinho com você, muito bom parar para pensar nas minhas próprias mazelas, nas minhas próprias dificuldades, né? Falando com você, eu falo comigo, e falando com você, eu corrijo em mim o que precisa para conhecer melhor a Deus, que é amor. Obrigada por vocês estarem aqui junto comigo. Encaminha para as pessoas estão precisando rever tantas coisas, né? Um beijo no coração de vocês e até amanhã, falando mais sobre intimidade. Deus abençoe e até amanhã. Thanks God, every day.